Nacional. Tarde Nacional. Entrevista. 3h27. Convidamos o doutor Afonso Feitosa, advogado especialista em direito de família, para bater um papo com a gente aqui no Tarde Nacional hoje, falando sobre união estável e divórcio, né? Como dar fim a uma união estável e como proceder em casos de divórcio. O rompimento afetivo dos casais muitas vezes requer a intervenção do Poder Judiciário para resolver questões como a própria separação, o divórcio, além da partilha de bens, guarda de filhos e pensão alimentícia. Certamente é um processo que traz muitas dúvidas, né? Quando ele deve ser judicial, quando pode ser extrajudicial todo o processo. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o doutor Afonso Feitosa. Boa tarde, doutor Afonso. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigada por atender ao nosso convite. Muito obrigado pelo convite, obrigado. A gente sabe, né, doutor Afonso, hoje em dia está muito mais fácil casar, descasar, juntar, separar do que antigamente, com certeza. O divórcio, né, ele foi simplificado de alguma forma? Foi pelo seguinte, quando ele iniciou, tinha um problema da separação jurídica, judicial, por 1 ano e a separação de fato por 2 anos. Então, primeiro separava e depois fazia a convolução da separação e divórcio. No meu entendimento, a partir da modificação que ocorreu na lei do divórcio, em 2010, no meu entendimento, a separação, existe separação de fato, mas a separação judicial não existe mais. A pessoa está casada, uma forma que ela tem de dissolver completamente o vínculo matrimonial é através do divórcio. Ou do divórcio judicial, litigioso ou consensual, ou então através do divórcio consensual, administrativo ou extrajudicial, no cartório. Quer dizer, quando então, as partes estão de acordo com o que cada um tem direito, quando há entendimento, né? Não precisa ir para o pau, vamos dizer assim. E quando não tem filhos menores, nem bens no exterior. Tá? Entendi. Aí pode fazer em cartório. Quando tem bens no exterior ou tem filhos menores, não pode fazer a escritura de divórcio no cartório. A gente está falando do divórcio, doutor Afonso, obviamente, na situação daquelas pessoas que realizam casamento civil, né? Exatamente, casamento civil. Não é aquela união informal. Na união informal é chamada união estável. Exato. Que também pode ser reconhecida no cartório, não é verdade? E pode haver a ação declaratória de reconhecimento da união estável pela via judicial. Nesse caso, só um parêntese, doutor Afonso. Nesse caso, o reconhecimento de união estável feito em cartório, ele tem efeito retroativo? Ele conta a partir do início dessa união ou a partir da formalização dela? Não. A pessoa pode chegar no cartório e dizer assim, olha, hoje, e nós temos 10 anos de união estável. Sim. Então, o que coloca aí? A gente está fazendo hoje a união estável, mas ela é retroativa. Entendi. Tudo que aconteceu na fase anterior é válido. Agora, no meu entendimento, no meu escritório, todo mundo que tem um patrimônio considerável e que está em união estável e que fez uma escritura de reconhecimento de união estável no cartório, eu sugiro que faça judicialmente. Por quê? Porque quando a pessoa faz no cartório e um falece, o INSS tem criado muito problema, porque acha que está havendo alguma armação de menina nova com uma pessoa de mais idade. Então, para que não haja problema nenhum com a minha clientela, todo mundo que vem aqui diz, nós temos a união estável em cartório. Quando eu vejo que o casal pode ter problema no futuro, eu sugiro um acordo, uma união estável consensual, um reconhecimento de união estável consensual pela via judicial. Agora mesmo eu tenho um casal com um patrimônio substantivo que eu estou fazendo o reconhecimento da união estável em vara de família.
Eu entrei com um processo de requerendo ao juiz que declarasse a existência de uma união estável com data retroativa tem 19 anos atrás. Sim, a Justiça reconhece e valida esse tipo de documento. Agora, me admira o INSS recusar um documento formalizado em cartório para fins... Está criando problema e órgãos estaduais, não só o INSS está criando problema, que ele quer que comprove muitas vezes a união estável nele e em vara federal, e institutos de previdência também está ocorrendo isso agora mesmo em Vitória. Teve uma cliente do escritório que teve um problema muito sério no Instituto de Previdência, exatamente porque não reconheceu a união estável dela cartorária, a escritura de união estável. Então, isso pode ser feito, desculpe interromper, isso pode ser feito depois da morte desse cônjuge, desse companheiro, vamos dizer assim. Só que de forma mais trabalhosa e mais demorada, né? Não entendi. Esse documento exigido na Justiça... vai ter que convalidar, vai ter que entrar com ação para convalidar. Agora, o interessante é que em vida, o casal que está em união estável, ele deve procurar um advogado. No meu escritório, por exemplo, eu sugiro quase sempre que seja pela via judicial. Por quê? Havendo consenso, em 2 meses eu consigo convalidar essa união estável. E é mais certo, porque vai ser um documento judicial. Por exemplo, pensão alimentícia. Você estipular uma pensão alimentícia em sede cartorária, isso é um problema sério quando você tem que entrar com uma execução alimentar, entendeu? Entendi. Então, quando tem alimentos, quando não tem consenso, quando tem bens no exterior, quando tem filhos menores, eu sou favorável que faça pela via judicial. Entendi. Não é porque o advogado vai ganhar mais, mas é questão de proteção ao direito, né? Lógico. Proteção ao direito, exatamente. Entendi. Agora mesmo, esse casal, eu entrei, o juiz apreciou e por cautela, ele falou assim, por cautela, quero ouvir o Ministério Público, mas o despacho dele vai ser acolher em toto o que nós criamos. Nós criamos uma ação declaratória consensual de união estável, acumulada com partilha de bens e pensão alimentar recíproca. Agora, a gente começava falando sobre o divórcio, doutor Afonso. Ele de forma simplificada, extrajudicial, né, um divórcio consensual, as partes estão de acordo, não há filhos menores, não há bens no exterior. Tudo bem, aí não há problema. Aí tudo bem procurar o cartório. A coisa fica legitimada. Ou fica vulnerável também? Não, né? Não, fica tudo sim. certo. Só que, se porventura houve sonegação de bens, o que vai acontecer? Vai ter que entrar com a ação judicial de sonegados e requerer uma sobrepartilha, judicialmente. E não em termos de cartório. Sim. Ele fez e sonegou. Então a briga pela sonegação de bens vai ser numa ação de inventário por divórcio para fazer a sobrepartilha dos bens sonegados. Quer dizer, a discussão judicial, discussão entre o casal nunca pode ocorrer em nível de cartório. Por que motivo? Porque o tabelião, ele tem uma vestimenta ad exceptione, excepcionalmente, de magistrado. Em que sentido? Quando ele nota que o casal não está cônscio do divórcio, quando está discutindo, o tabelião não faz a escritura. É mesmo? Não faz a escritura. Quer dizer, ele é tabelião, é um cargo administrativo, mas olha o poder dele. Quando ele nota que o casal está criando muito probleminha... Para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Vamos embora para a justiça. Não vou fazer escritura. Entendi. Não vou fazer escritura. Aí não faz escritura. Sim. Aí o casal vai ter que procurar a órbita judicial. Sim, não se concretiza o divórcio ali na hora, dentro do cartório. Olha, só para esclarecer, nesse tipo de procedimento, doutor Afonso, não se faz necessária a presença do advogado, né? É necessário. Muitos cartórios... É necessário ter um advogado acompanhando o casal? Só para você ter uma ideia. Quando a pessoa... O correto pela lei é o seguinte, quando um casal está com desejo de efetivar o seu divórcio pela via cartorária, a primeira coisa que ele tem que procurar é um advogado. O advogado elabora a petição dirigida ao tabelião com todas as nuances do divórcio. Agora, então ele tem que ingressar com uma petição também da mesma forma.
Da mesma forma, alguns cartórios, erradamente, têm no seu bolsinho os advogados amigos. Então, o que acontece? O casal não tem o advogado amigo por detrás dos panos, faz a petição que eles encaminharam para convalidar o ato, mas o correto é o advogado encaminhar com procuração, com documento tudo, ao tabelião, requerendo o divórcio do casal. Né? Aí eles examinam a documentação, vê certidão, vê tudo, etc, etc e tal, e é marcada a data para a assinatura da escritura. Né? Muito bem, o advogado tem que estar presente, não só ao iniciar, como ao findar a escritura, porque ele assina também. Entendi. O advogado das partes. É curioso porque para o reconhecimento de união estável no cartório, é possível abrir mão do advogado, né? A própria parte, se estiver confiando no conhecimento jurídico do cartório, pode fazer. Sim. Mas muitas vezes dá muito errado porque o conhecimento de um tabelião não está ao nível de um grande advogado. Claro. É verdade. O correto é ele procurar um grande advogado, o advogado ele escreve, ele faz o esboço daquela união estável com todas as nuances, tudo, falando tipo regime de bens, se um comprar uma coisa, comprar outra, pode ser de um, pode ser de outro, pode ser dos dois, várias nuances, até problema de fidelidade, você pode colocar numa escritura de união estável. Tá certo. Doutor Afonso Feitosa, o tema é complexo, é extenso, né? Mas a gente trouxe tópicos relevantes aqui, importantes, né? Para o nosso público compreender um pouco melhor, né? Esses processos de divórcio e de extinção da união estável. Tem uma coisa interessante, em qualquer dos casos não existe a culpa. O que vale é o afeto e a solidariedade. Acabou o afeto, pode distinguir a união estável, acabou o afeto, pode distinguir o casamento. Tá através certo. do divórcio. Tá certo. A coisa é transparente, direta. Não há mais culpa. É papo reto. Isso aí, não há mais culpa. Muito obrigada, doutor Afonso Feitosa, advogado especialista em direito de família, conversando com a gente aqui no Tarde Nacional. Bom trabalho, doutor Afonso, e um grande abraço. Muito obrigado e sempre às ordens. Boa tarde. Boa tarde. Oi.